vocês, irmãos, essa semana, novamente, bateu aqueles ventos nostálgicos, sabe? De lembrar as canções lá atrás, né? Vencedores por Cristo. É da tua época, né? Mais ou menos. Deixa eu perguntar, quem aqui é da década de 60, 70 e 80 vai entender bem essas canções? Década de 60. Quem é dessas décadas de 60, 70 e 80? Quem é? Ou mais além, né? Aí você não está fora, tá vendo, Kézia? Você também não está fora, né, Renato? Glória a Deus, hein? Então, eram momentos em que nós tínhamos alguns louvores, irmãos. E eu, pelo menos, assim, as minhas recordações vêm de alguns louvores que falavam muito sobre o céu, né? Eu lembro que tinha um cântico que a gente fazia no acampamento, sempre cantava no acampamento, que dizia assim, irei ao céu, o céu é um lugar maravilhoso. Irei ao céu, um lugar cheio de glória e gozo. Alguém se lembra desse cântico? Nossa, esse é da década de 60, acho que é da de 60. Esse é bem antigo. Eu vou pular esse, tá, irmãos? Vou pular esse. Mas tem um outro que eu sei que vocês vão lembrar. Quer ver? Deixa eu pegar ele aqui, que diz assim... eu até anotei, irmãos. Olha, nem quando a gente quer o celular ajuda. Vamos ver aqui se vai. Agora foi. Esse é da época dos vencedores. Ou é vencedores ou é Grupo Logos? Que diz assim... Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Vencedores? É? Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Obrigado, hein, Chicão? Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu. Com Cristo vou morar num lindo céu. E ali tem uma das estrofes que diz assim, já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Ó, que glória na subida, nas alturas dos céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. E a gente tinha muitos cânticos, o Chicão me ajuda aí, nós já nos identificamos em época, Chicão. Tinham muitos cânticos e louvores, e até mesmo nos salmos e hinos, no cantor cristão, no inário, né, vários hinos que falavam sobre o céu, sobre a vida eterna, sobre aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas igrejas. E uma coisa que nós temos observado hoje, irmãos, que nós temos assim, prestado atenção hoje, é que nós falamos mais sobre o tempo presente do que sobre a eternidade. Nós damos uma ênfase muito grande na solução dos conflitos de hoje e não estamos sonhando com a vida eterna, com a morada celestial, com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que o Senhor promete para nós é morar no céu? Acho que vocês não sabiam, né? Ninguém respondeu. Né? Ou vocês estão perdidos no meio do caminho, nós vamos tentar corrigir isso hoje. Tá bom? Mas o que Deus tem prometido para nós, irmãos, é morar no céu. Essa é uma verdade absoluta, segundo a Bíblia. A Bíblia não dá margem para discussão ou entendimento diverso sobre isso. E nós precisamos sonhar com isso, irmãos. Sonhar sobre essa jornada cristã, sobre esse tempo de caminhada cristão que nos leva à morada celestial. Então, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com a igreja sobre por que prosseguir na vida cristã. Por que prosseguir na vida cristã? A princípio, eu ia fazer uma série de mensagens com esse tema, mas a gente vai fazer alguns estudos em outros momentos, mas que tenham esse mesmo foco, sem programar nenhuma sequência. Eu gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Temos aí já? Temos.
Mas antes de ler, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Abre as nossas mentes, os nossos corações para entender os teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha liberdade de trabalhar. Em Cristo Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Presta atenção nessa frase. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Vida eterna. Vida eterna. E o Senhor nos traz essa promessa. É uma promessa rica, uma promessa tremenda, que cada vez mais, em função do consumismo, em função daquela nossa pressa desenfreada, daquele nosso sentimento de que eu quero agora, de que eu ligo no telefone para o delivery e eu quero que isso chegue rápido, porque se atrasar uns minutinhos eu tenho que pagar multa. Cada vez mais nós nos distanciamos de compreender que a vida cristã não é apenas a passagem aqui. Existe uma grande promessa, existe uma vida eterna. E, irmãos, esse é um sonho, é um desejo, é uma esperança que tem que ser comum entre nós. Comum. Todos nós que fomos lavados no sangue do Cordeiro, salvos em Cristo Jesus, temos a promessa de uma vida eterna. Ninguém fica para trás. Todos aqueles que são salvos em Cristo têm a promessa da vida eterna. Então, a cruz, o sacrifício de Cristo, o cristianismo, as boas novas, não se limitam a questões de ser curado hoje, ter uma nova porta de emprego hoje, ter sucesso profissional, comprar bens, casa, carros, seja lá o que for, bem-estar social, sucesso, ou qualquer outra coisa nesse tipo, desse gênero. A vida cristã não é isso, irmãos. A promessa, a esperança do cristão vai muito além disso. Sem discutir nenhum desses itens, porque nós sabemos que Deus pode agir em todas essas situações, nós temos a confirmação de que o Senhor é Deus poderoso para realizar milagres hoje em nossas vidas, mas não é isso que nós queremos discutir nessa manhã. É o que nós não podemos perder de vista, não podemos perder a noção de que vislumbramos a eternidade. E esse é o grande presente da salvação em Cristo Jesus. Afinal de contas, a palavra nos diz que neste mundo nós teremos aflições. Então, nem todos os momentos vão ser de respostas positivas às nossas orações. Mas tenham bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E Ele vence o mundo para nos dar a vida eterna, para nos abençoar por toda a eternidade. Eu vejo que nós temos nos limitado a falar sobre o poder efetivo da cruz nas nossas vidas. Temos evitado falar sobre céu. E desejamos viver o céu aqui nesse mundo. Para conforto, para estabilidade, para momentos aqui neste mundo. Mas a vida cristã não é isso. Tem um missionário britânico que ele compôs um hino, e o título do hino é A Vitória Final. Não sei quantos vão conhecer esse hino. Está lá no hinário, está no Cantor Cristão, está nos Salmos e Hinos. A Vitória Final. E ele, nesse hino, ele traz assim:
quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo, nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quem se lembra desse hino? Conhece? Vamos lá, vamos tentar? Vocês me ajudam? Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, quando a vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu anseio por esse dia, o dia da vitória final. Eu anseio em estar na presença do meu Deus por toda a eternidade. Eu anseio em ouvir a voz do meu Senhor, chamando pelo meu nome. Quantos cristãos hoje anseiam por isso? Quantos cristãos hoje têm em seu coração o desejo de estar no dia da vitória final? Não no dia de comprar o carro novo, não no dia de comprar a casa nova, não no dia de conseguir um novo emprego, não no dia de vencer alguma dúvida, mas no dia de estar na vitória final com Jesus, onde pela sua imensa graça eu devo estar. Irmãos, o Senhor nos chama para esse momento, para esse tempo. Essa é a promessa poderosa da salvação em Cristo Jesus. É aquilo que todo cristão deve ter gravado no seu coração. Nós não vamos passar aqui, esse mundo não é para sempre, irmãos. Apesar de muita gente querer viver intensamente apenas os dias aqui. Esse mundo vai acabar, irmãos. As situações aqui vão ficar para trás. Mas o Senhor nos leva a viver um novo, uma nova vida. A vida eterna, o grande e glorioso dia, ele é anunciado na palavra de Deus em vários momentos, em várias oportunidades. Se nós formos lá para Atos, capítulo 1, depois da ressurreição, depois de ter estado com os discípulos, depois de subir aos céus, a Bíblia relata lá em Atos, no capítulo 1, que 2 varões, vestidos de branco, apareceram diante dos discípulos, diante dos seguidores de Jesus, e eles dizem assim, Atos capítulo 1, verso 9 e verso 11, até o 11. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para os céus. Os discípulos estavam olhando Jesus subir aos céus. Até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Irmãos, eu espero o dia em que Jesus vem nos buscar. Você aguarda por isso? Eu espero o grande dia, o dia da vitória final, em que Jesus vem buscar a sua igreja.
Essa é a nossa esperança maior, essa é a nossa expectativa maior. O dia em que os céus vão se romper, irmãos, em que haverá o toque da trombeta, em que o Senhor falará: vem igreja, a presença de Deus, porque eu tenho preparado um banquete, um novo momento para cada um de vocês, onde vocês vão receber um novo nome, um novo corpo, onde vocês não vão se preocupar com as coisas desse mundo. Venham à minha presença, porque esta é a promessa que eu tenho para a vida de vocês, a vitória final. É triste que as pregações hoje em dia não falam mais sobre isso. É triste que os cristãos, hoje, têm perdido essa referência de vitória final. Os discípulos, os seguidores de Jesus, no momento em que Jesus sobe aos céus, eles ficaram como muitos hoje estão. E agora? E agora? Jesus foi embora. E agora? Tem muita gente, irmãos, hoje, que está na igreja, vive a igreja, caminha na igreja e está assim: e aí? E aí, o que vai ser amanhã? O que eu espero? E agora? Nós somos chamados por Cristo. O Senhor verteu o sangue dele na cruz, não para que fôssemos condenados, mas que sermos libertos desse mundo, sermos transformados. Em João capítulo 14, versos de 1 a 3, diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês estão vendo nessa imagem aí, essas colunas? Estão vendo essas colunas nessa imagem? Eu creio que a minha casa no céu está ali atrás. Porque o Senhor prometeu para mim isso. Eu creio que Ele foi lá, ali atrás. Você está vendo atrás daquela nuvem? Está vendo a nuvem ali? Está vendo ali atrás? Ali está a casa que o Senhor prometeu para mim. Para nós também, né, Zezé? Não quer ficar para trás não, né, Zezé? Irmãos, essa é a nossa esperança. É o nosso sonho. Em que o Senhor vai vir nos buscar. E Ele vai chegar a falar para nós assim: olha, essa casa aqui é tua. Eu preparei esse lugar para você. Eu preparei aqui onde não vai haver dor, não vai haver pranto, você não vai sofrer mais. Eu preparei essa nova casa para você. Sabe? Eu quero estar ali, irmãos, atrás da coluna, atrás daquela nuvem ali, recebendo do Senhor a minha mansão celestial. E é interessante, né, que o Senhor, Ele não fala casinha, né? Ele não fala uma casa. Ele fala que Ele tem nos preparado lugares especiais, mansões celestiais. Por que prosseguir na vida cristã? Por que caminhar na vida cristã? A promessa que Deus tem para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, para aqueles que aceitaram Cristo em seus corações, não se limita a essa jornada de vida. Aquilo que nós estamos vendo aqui é o que esse mundo pode nos oferecer. A Bíblia declara lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que a vida eterna é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 João 2,25, a Bíblia diz assim, que a vida eterna é uma promessa que Ele fez para nós. Jesus é homem para mentir? As promessas do Senhor se cumprem? Então Ele tem uma vida eterna para nós. Ele tem uma nova vida para nós. O maior e mais grandioso milagre que existe, irmãos, é irmos morar no céu. É estar na presença do Pai.
é contemplarmos o Senhor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo anima o povo para prosseguir. Tem muita gente que na vida cristã vai esmorecendo, vai deixando a coisa ficar mais fraca, perde o sentido, perde as referências, deixa de crer na eternidade, deixa de falar sobre a nova vida. Paulo, então, ele leva a igreja dos Filipenses a manter constância, a buscar efetivamente todos os dias a nova vida. Se nós formos para Filipenses 3, 13 e 14, a palavra do Senhor nos diz assim: mas concentro todos os meus esforços, aqui é Paulo, tá? Concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo fala, eu prossigo. E nós estamos falando de Paulo que entrava na prisão, saía da prisão, era açoitado, vivia tempestades em alto mar, vivia o naufrágio. Era um homem que, apesar de todas as circunstâncias desse mundo, ele falava, eu prossigo para o alvo. O alvo dele não estava aqui. O desejo dele não estava limitado às coisas desse mundo, mas ao prêmio, ao grande dia em que o Senhor o recolheria à sua presença, em que ele iria gozar da jornada celestial, da vida eterna. Sabe, eu gostaria que você, nessa manhã, pudesse sair daqui desse culto, primeiro, animado em prosseguir. Segundo, sonhando com a vida eterna. Sonhando com a vida eterna. Eu já vi crente, irmãos, vou confessar para vocês aqui, vamos lá. Eu já vi crente, e quando a gente fala de morte, quando a gente fala que Cristo vai vir dos céus numa grande nuvem para buscar o seu povo, tem medo. Já vi. Nossa, será? Se tem medo é porque está com dúvida se o nominho está lá ou não, né? Deve ter alguma dúvida pesando no caminho aí. Mas, irmãos, vai ser um grande e glorioso dia. Um dia maravilhoso. E eu quero estar para ver esse dia. Eu quero completar a minha carreira, eu quero chegar ao prêmio final e receber do Senhor bênção sobre a minha vida. Eu quero animar você a prosseguir, a sonhar, a ter esperança. Por que prosseguir na vida cristã? Porque o Senhor morreu na cruz para nos dar vida, e vida com abundância. E quando a palavra de Deus fala sobre a abundância, não está falando que você vai ser cheio de bens aqui nesse mundo. Ela está falando que você tem a vida eterna para gozar junto da presença do Senhor. Essa é a abundância que o Senhor traz para os nossos corações. Esse é o grande favor do Senhor, por ter morrido na cruz em amor às nossas vidas. É ter a expectativa de ver os céus se abrir e ser recolhido à presença de Deus. Eu quero animar você a prosseguir na vida cristã. Então, se você, na jornada desse mundo, ficou desanimado, e também uma outra coisa que a gente observa muito é crente desanimado. Crente desanimado. Eu poderia fazer o sermão aqui do morno, né? Mas vou deixar o morno para outro dia, tá bom? Mas é os crentes desanimados. Que, irmãos, não evolui, não anda, deixou de sonhar, deixou de esperar, deixou de crer. Se existe entre nós algum cristão que perdeu esse senso de prosseguir na vida cristã, eu quero animar o seu coração hoje. Se você perdeu o rumo, na trajetória cristã, se você perdeu o rumo, perdeu a direção, eu quero dizer para você lá em Provérbios 4, 25 a 27, diz assim, vamos trocar a tela?
Para o povo acompanhar? Aí. Se você perder o rumo, olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Porque nós precisamos estar em unidade, precisamos estar alinhados, precisamos estar no rumo para contemplar a vitória final. Precisamos prosseguir para a vitória final. E ninguém chega à vitória se sair do caminho, se deixar a trilha, se perder a direção. Eu quero animar você que perdeu as suas forças. Perdeu as forças, irmãos. Não aguento mais. Não consigo. As forças já acabaram. Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 11 a 13, diz assim. Vamos lá para a próxima? Se você perdeu as forças, busquem o Senhor e a sua força. Busquem sua presença todo o tempo. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo, vocês são filhos de seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Lembrem-se daquilo que Deus já fez na vida de vocês. A gente sempre pergunta aqui, né? Deus já fez milagre na sua vida? E todo mundo levanta a mão. Né? Deus já fez, todo mundo levanta a mão. Se bater aí o cansaço, as forças minguarem, lembra-se do que Deus já fez. E lembra-se que o que ele fez é pouco diante da vida eterna que ele tem prometido. Lembre-se que tem muito mais. A solução desse seu problema, querido, isso daí, é fagulha, perto da eternidade que ele tem prometido para você. Então busque a eternidade. Se você perdeu as forças, se recompõe, irmãos. Toma um banho frio, põe uma roupa nova, ora, lê a palavra e vamos em frente. Se você perdeu a alegria, e tem muita gente que tem perdido a alegria. E eu estou falando, todos esses itens aqui, irmãos, não estou falando para quem está lá fora, não, estou falando para quem está aqui dentro, tá? Para a igreja. Tem muita gente que dentro da igreja perde a alegria. Poxa vida, o Kézler vai fazer eu cantar de novo essa música. Já cantamos uma vez, duas. Né? De novo. O pastor faz eu levantar a mão de novo. Puxa vida, isso cansa. Sabe? Perdeu o ânimo de louvar a Deus, perdeu o ânimo de glorificar, perdeu a alegria, irmãos. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Olha para a situação e alegre-se no Senhor. Está difícil? Busca o Senhor e alegre-se nele. O vento está forte, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Porque não é esse vento que vai me derrubar. Alegra-se no Senhor. Levanta de manhã dando glória a Deus. Vai deitar dando glória a Deus. Vem para a igreja pronto para glorificar a Deus. Tem muita gente que hoje perdeu a motivação. Perdeu a motivação. Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Tem gente que perdeu a motivação de caminhar. E começa mais ou menos assim. Eu começo a faltar no culto. Eu começo no culto só uma vez por mês. Eu começo só a assistir o culto online. Eu começo a fazer almoço na hora do culto. Eu começo a esquecer que o culto ficou gravado para assistir.
eu perco a motivação. Quero dizer para você, nessa manhã, o melhor lugar para nós estarmos é aqui na casa de Deus. Quero dizer para você que está na sua casa, domingo que vem, vem estar na casa de Deus. Esse é o melhor lugar. Não deixe que as circunstâncias façam com que a motivação caia. Eu sou motivado a louvar o Senhor, porque eu anseio pelo grande e poderoso dia do meu Rei. Eu anseio por ver o meu Senhor. Muita gente se perde devido às preocupações. Fica muito preocupado. Lá em Lucas capítulo 12, a partir do verso 29, diz assim: não se inquietem com o que comer ou beber, não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Queridos, as preocupações, as aflições, seja qual for o contexto desse século, não tem poder de quebrar a promessa de salvação que o Senhor fez para as nossas vidas. Não tem poder de roubar a vida eterna. Não tem poder de ofuscar o grande dia do Senhor. Preocupações? Vamos fazer uma enquete. Quem não tem preocupação? Quem não tem preocupação? Essas preocupações não podem me impedir de prosseguir na jornada da vida cristã. As preocupações não podem me roubar isso. Existe um dia da vitória do nosso Rei que se aproxima. E eu quero estar nesse dia. Eu quero estar nesse dia. Quem lembra de Luiz de Carvalho? Sabia que você não ia me deixar sozinho, Kézia. Chicão deve lembrar também. Glória a Deus, hein, Chicão? Jonadab, ele fica quietinho lá, mas ele lembra também. Luiz de Carvalho, né, Jonadab? Glória a Deus. Luiz de Carvalho tinha uma das suas canções que dizia assim: Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta ecoar. Que alegria vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Ó, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Irmãos, Cristo vem nos buscar. Fala para quem está perto de você: Cristo vem nos buscar. Se a pessoa não deu muito sentido a isso, fala assim: Cristo vem me buscar. Me buscar. Cristo vem me buscar. E sabe, a trombeta vai soar. O céu vai se rasgar. E Ele vem para levar-nos para um momento tremendo. Ele quer nos reunir para nos sentarmos à mesa junto com Ele, para vivermos a promessa de salvação eterna, para largar para trás todas as coisas que tentam roubar a nossa alegria, a falta de motivação, a falta de alegria, a falta de ânimo, a falta de força. Ele vem nos resgatar. Por isso que eu não posso esmorecer, por isso que eu não posso abandonar, por isso que eu tenho que segurar bem firme a corda. Tem um filme, eu esqueci o nome desse filme, que conta a história de um pastor nos Estados Unidos que sofreu um acidente, né?
Como é que é o nome do filme? Alguém lembra? Numa ponte, né? Num viaduto. 90 minutos no paraíso. Não vou entrar no mérito do filme, né? Mas tem um trecho no filme que fala bastante comigo, né? Ele morre no acidente. E ele vai até o céu. Mas aí ele volta. Fica 90 minutos no paraíso e volta. E um dos grandes dilemas que fica na cabeça dele, eu não queria ter voltado. Não queria ter voltado. Eu queria ter ficado lá. Mas o propósito de Deus não era esse. Queridos, eu anseio por estar no paraíso. Por estar na presença do Pai. E não serão 90 minutos. Será pela eternidade toda. É o que Ele prometeu para nós, Igreja do Senhor. É o que Ele prometeu para mim e para você. Independentemente de todas as circunstâncias. Eu preciso me animar. Preciso prosseguir. Preciso me fortalecer. Chacoalhar a poeira. Me levantar e falar, eu vou prosseguir. Porque daqui a algum tempo, muito em breve, talvez hoje. Você já pensou que pode ser talvez hoje? O Senhor vai rasgar os céus e virá buscar a sua igreja. Estamos prontos para isso? Estamos com esperança nisso? Temos essa convicção no coração de que quando o céu se rasgar, eu estarei subindo com o Senhor? Por que eu devo prosseguir na vida cristã? Porque lá em João capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que eu tenho que prosseguir na vida cristã. Por isso que eu tenho que continuar todos os dias, a cada manhã. Dona Sônia, domingo passado, veio falar comigo. Depois do culto que vocês oraram por mim, Dona Sônia veio falar comigo, né? Pastor, tem um remédio para sua coluna. Foi assim, Dona Sônia? Foi. Tem um remédio para sua coluna. Todo dia de manhã eu tenho problema de coluna. Ela falou, todo dia de manhã eu acordo, levanto da cama, levanto as mãos para os céus. Como é que é? Assim, né? Levanto as mãos assim. Coluna Alice. É, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É, irmãos. Olha lá. Está firme e forte. Quero dizer para você que é cristão. Acordou hoje? Levanta, fica em pé. Louve ao nome do Senhor. Tenha ansiedade em viver o grande dia do Senhor. Busque a Deus, porque o grande milagre da salvação está sobre a sua vida. Se alinhe, se aprume, rapaz. Se aprume. Para de ficar aí. Existe um grande milagre para a sua vida. Existe uma bênção para o seu coração, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio nessa promessa. E você tem crido nela? Glória a Deus. Você quer morar no céu? Tem um pessoal aí que está meio na dúvida. Se você estiver na dúvida, eu vou mandar uma parte embora. Eu fico com vocês aqui e eu repito o sermão. Quero morar no céu, irmãos. Estou ansioso por isso. É que vocês não viram. Mas atrás daquela nuvem que está lá no céu, a casa que o Senhor tem prometido para mim é maravilhosa. É maravilhosa. E eu quero ir para lá. E você? Eu quero ir para lá. Não se perca nas coisas desse mundo, irmãos. Prossiga na vida cristã, mas não de qualquer jeito. Procure crescer a cada dia, firmar os seus alicerces, olhar para o Senhor
entender os propósitos de Deus para a sua vida. Ninguém sobe para o céu reclamando. Quando o Senhor abrir os céus e nós subirmos à sua presença, não vai ter ninguém falando, mas eu deixei a casa desarrumada. Mas eu não fiz a cama hoje. Mas eu não... Irmãos, não vai ter isso não. As preocupações vão ficar aqui. As dores vão ficar aqui. As lutas vão ficar aqui. O que Ele tem preparado para nós é tremendo, é maravilhoso. E eu tenho que ter desejo de. Aqui na igreja hoje, nós vamos participar da ceia. E sabe, não é participar de um ato mecânico. Como eu sempre digo, não é um ato mecânico. Mas é participar da ceia, glorificando ao Deus que me dá a vida eterna. Que se sacrificou por amor à minha vida, que se entregou, que sofreu o que eu deveria sofrer, que me leva para o céu. Ao participar da ceia hoje, sonhe em estar na presença do seu Deus. Vamos louvar ao Senhor? Eu pedi para o Kézer se a gente conseguia cantar aquele cântico Rumo ao Lar. Será que a gente consegue? Rumo ao lar. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Rumo ao lar. Eu não vou cantar aquelas da década de 60 não, tá, Kézia? Vou deixar. Rumo ao lar. Fala para o teu irmão assim, olha, nós estamos rumo ao lar. Rumo ao lar. Em nome de Jesus. Tem algo especial para as nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor?